Olá para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. Estamos no mês de Halloween, estamos em outubro e então, para comemorar esse mês de Halloween, no dia 31 agora, eu trouxe 31 dicas de livros de terror, suspense, mistério para passar para vocês, se vocês tiverem vontade de ler alguma coisa desse gênero. Então, vou trazer essas 31 dicas. Então, se você já gostou do assunto, aproveita, deixa seu like, se inscreve aí no canal e vamos falar de livro. Então eu separei 31 dicas de livros de suspense, mistério e horror e não tem uma ordem tipo do melhor para o pior, do pior para o melhor, nada disso, é uma ordem bem aleatória e eu vou falar brevemente sobre esses livros para o vídeo não ficar muito extenso. Então eu fiz uma colinha aqui para a gente poder falar com vocês. Então o primeiro livro dessa lista que eu coloquei foi, eu vou colocando aliás as imagens aqui para vocês verem desses livros, tá? Então o primeiro livro que eu coloquei aqui foi Carrie, a Estranha, né? Antigamente era Carrie a Estranha, hoje em dia é só Carrie, do Stephen King, que é um livro que eu li até recentemente, que fala de uma jovem que sofria bullying na escola e ela tem o poder de telecinese e quando ela fica muito nervosa por conta disso, esse poder de telecinese ele aflora mais. E eu adorei, um livro que vale muito a pena, o primeiro livro que o Stephen King escreveu, então coloquei aí nessa lista. Outro livro que eu coloquei, também do Stephen King, gente, vai ter bastante livro do Stephen King, porque todo mundo sabe que eu adoro Stephen King. Então a maioria dos livros que eu li desse gênero são dele. Então vamos lá. Para o segundo livro eu coloquei O Cemitério, que é o livro mais pesado do autor, que fala sobre um médico que se mudou para uma outra cidade com a família e eles foram morar próximo de um cemitério de animais, um cemitério indígena, e acaba acontecendo uma tragédia em família. E o livro aborda mais sobre essa linha entre a vida e a morte. Será que vale a pena ultrapassar? Obviamente, se fosse possível, né? Mas acontecem coisas ali que são bem perturbadoras, assustadoras. Então, livraço do Stephen King também coloquei aí nessa lista. Terceiro livro que eu coloquei aqui como dica, A Noite Devorou o Mundo, de Pete A. Garmin. É um livro que fala sobre uma epidemia onde os seres humanos viraram todos zumbis e existe um sobrevivente que estava numa festa na casa de uma amiga, num apartamento luxuoso, e ele acabou bebendo um pouco mais e acabou dormindo isolado num quarto no meio dessa festa. E quando ele acorda, ele vê que tem alguma coisa errada, que não tem mais ninguém no apartamento, enfim, umas cenas ali meio estranhas, né? E aí ele olha pela janela e ele vê que realmente aconteceu algo e ele se vê sozinho, isolado e tendo que sobreviver num mundo novo. Então, um livro bem interessante de se ler. A quarta dica que eu coloco aqui é o livro Carmilla, de Sheridan Le Fanu, que é o predecessor de livros de vampiros. Ele foi escrito antes do Drácula, do Bram Stoker, que fala sobre uma vampira. Na verdade, ele fala sobre uma personagem que é a Laura, que mora com o pai num castelo, e aí um dia elas recebem uma visita dessa moça, da Carmilla, e aí a história vai seguindo aí no contexto todo vampiresco. Quinta dica, A Volta do Parafuso, ou A Outra Volta do Parafuso, é o mesmo livro, tá? De Henry James. Ele fala sobre uma professora que foi contratada para educar duas crianças. Então ela se muda para uma mansão chamada Mansão Bly. Essas crianças têm um tutor que é o tio delas, pois os pais delas morreram. E conforme os dias vão se passando ali naquela mansão, essa jovem professora ela percebe que existe algo sobrenatural ali, que existem dois fantasmas de ex-funcionários ali que assombram a casa. Então a história vai passando nessa linha de história, né? Gostei do livro, não foi um dos meus preferidos, mas é um livro que vale a pena conhecer. Sexto livro que eu coloquei aqui nessa lista, O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, que ele é um clássico vitoriano. Ele tem uma história fantasmagórica, de obsessão, de vingança, de amor. Então, ele tem toda uma atmosfera bem lúgubre, bem sinistra ali, que vale a pena também conhecer. Ele não é um livro que vai te dar medo, mas ele é um livro que tem toda aquela atmosfera que deixa a gente bem envolvido. A sétima dica que eu coloquei aqui também foi Drácula, de Bram Stoker. Não tinha como não colocar essa dica. Eu amei esse livro. Ele é muito show de bola. Obviamente, ele dispensa quase
praticamente apresentações, que fala sobre o Conde Drácula. Então a história vai se passando toda ali naquela atmosfera vampiresca também. Livraço, vale a pena. O 8º livro que eu coloquei aqui na lista, O Bebê de Rosemary, também li recentemente, do Aaron Levin, tem resenha até aqui no canal. É um livro também que me surpreendeu. Eu achei que eu ia ter mais medo desse livro assim, por conta de pensar que ele fosse um livro assim de terror. Ele é um livro de terror, sim, mas ele é mais assim voltado para um suspense mesmo, onde a gente tem a protagonista, a Rosemary, que é uma jovem que acabou de se casar e ela acaba, junto com o marido, indo comprar um apartamento num prédio que tem lá já suas más referências por conta de assassinatos e coisas estranhas que já aconteceram antigamente. E ela, nesse período, ela reforma o apartamento dela, ela fica grávida e a história vai se passando toda sobre a gravidez da Rosemary, que é muito complicada ali. Então você sente toda aquela angústia ali pela vida da Rosemary, o que pode acontecer. Então você tem ali duas vertentes também de pensamento que te levam talvez por dois caminhos ali que são muito interessantes. Então, livro que eu recomendo também bastante, gostei muito. Próximo livro que eu coloquei aqui, O Senhor das Moscas, de William Golding. Ele não é bem um livro assim de terror, ele também é classificado como um livro de terror, mas ele fala sobre um avião numa Segunda Guerra Mundial que caiu numa ilha com vários garotos, não tem nenhum adulto nessa ilha, e essas crianças que até então tinham sua inocência, são crianças de 6 a 14 anos envolvidas ali nessa história, elas acabam passando por situações de sobrevivência, de busca do poder, e acabam deixando um pouco aquela inocência de lado e viram uma coisa visceral, uma coisa muito complicada ali entre eles. Então é um livro que ele vai numa toada ali que não é tão forte assim, mas aí mais pro final do livro ali você tem um certo impacto ali com as coisas que acontecem. Então, livro também fantástico, O Senhor das Moscas, gostei muito. 10º livro que eu coloquei aí nessa lista foi Noites na Taverna, do Álvares de Azevedo, um autor nacional, onde conta a história de 5 amigos que se reúnem numa taverna e regados ao vinho, bebendo bastante, eles acabam cada um contando um fato da história da vida de cada um fato mais sombrio, que envolve várias situações de assassinato, sequestro, entre outras coisas muito pesadas ali também. Mas um livro assim muito interessante, muito legal também. Se você nunca leu Noites na Taverna, vale a pena. 11º livro dessa lista, eu coloquei Misery, do Stephen King também, que é um terror mais psicológico, onde um escritor, Paul Sheldon, ele sofre um acidente numa nevasca e ele é socorrido pela sua fã número 1, a Annie Wilkes. E durante o tempo em que ele fica ali na casa dela, que ele vai cuidando dela, ela descobre, ela é fanzaça dele, e ela tem uma personagem de uma série de livros que o Paul Sheldon escreve, que é sobre a personagem chamada Misery, e ela descobre que o autor acabou finalizando essa série e matou a protagonista dela. E aí ela fica desnorteada, porque ela é uma psicopata, ela é uma mulher totalmente fora da sua razão. E aí ele vai passando por uma série de torturas para que ele escreva o final que ela quer para esse livro. É um livraço, tem filme também que é tão angustiante quanto o livro, vale muito a pena também. Próximo livro eu coloquei aqui, Tudo é Eventual, também do Stephen King, que aí já é um livro de contos, são 14 contos que tem nesse livro do Tudo é Eventual, e são contos muito legais. Eu destaco alguns aqui, como A Sala de Autópsia 4, que é um conto que já é o primeiro conto que já chegando ali. E também eu gostei muito do 1408, que também fala de uma história de fantasmas, né, de um quarto de hotel, muito legal, livro que vale muito a pena também. 13ª dica, Cujo, do Stephen King, também livro angustiante, terror, não digo psicológico, mas um terror assim, não com relação à assombração, nada disso. Conta sobre a história do Cujo, que é um cachorro São Bernardo, que foi correr atrás de um coelhinho e ele acabou sendo mordido por um morcego. E esse morcego tinha raiva e ele transmitiu a raiva para o Cujo. E
vão acontecendo várias situações ali com o cachorro e com as pessoas que estão envolvidas ali com aquele cachorro. Então, livro que te deixa tenso do começo ao fim, livro que vale muito a pena também se ler. 14º livro que eu coloquei aqui na lista, O Iluminado, também do Stephen King, livro clássico já, tem filme maravilhoso também, que fala sobre um personagem, o Jack Torrance, que ele é um ex-alcoólatra e um escritor não reconhecido, e ele é frustrado por conta disso, e a vida dele em família não anda muito legal, até que aparece a oportunidade de ele ser empregado como zelador de um hotel, o Overlook. E aí ele vai para esse hotel com a família dele, porque vai ser uma temporada de nevasca, então eles vão ficar praticamente, se não me engano, 6 meses isolados nesse hotel. E durante esse isolamento vão acontecendo muitas coisas estranhas, porque o hotel tem lá os seus fantasmas, então vão acontecendo várias coisas ali. Livraço também, muito legal para se conhecer. E já emendando com esse livro, a 15ª dica é Doutor Sono, também do Stephen King, que é a continuação de O Iluminado, que conta a história de Dan Torrance, que é o filho. No Iluminado, ele é um garoto de 5 anos e aqui já se passou 30 anos. Então vai contar como que ficou a vida do Danny depois de se tornar adulto. Então infelizmente ele pega o legado do pai, ele se torna também um alcoólatra, só que ele quer resolver a vida dele, até que ele se muda para uma outra cidade e encontra pessoas que conseguem levá-lo aos Alcoólicos Anônimos. E ele conhece uma garotinha chamada Abra, que também é iluminada. E aí a história vai se passando aí com esses dois personagens e tem uma gama de vilões aí muito interessantes que eu curti demais. Muito legal também o livro. 16º livro dessas dicas, eu coloquei O Médico e o Monstro, do autor Robert Louis Stevenson, que é um clássico que mistura ficção científica com terror também. Ele já é muito conhecido também, cheio de reviravoltas, eu não vou entrar no detalhe, porque acho que muita gente já conhece até a história do Médico e o Monstro, mas mesmo você sabendo mais ou menos qual é o final dessa história, vale a pena você ficar de mente aberta e ler o livro, porque é muito legal, muito bom também. O 17º livro que eu coloquei aqui nessa lista é O Fantasma de Canterville, do Oscar Wilde. Ele não é um livro de terror, na verdade ele é um livro de um conto que conta a história de um fantasma que mora nessa mansão de Canterville, e essa mansão recebe novos moradores que são céticos, não acreditam em fantasmas, mas o fantasma começa a se assombrar por essa família que não acredita na existência dele, então ele tem toda a sua pitada de humor também, que eu achei interessante. Se você não quer ler uma coisa muito pesada, vale a pena ler esse conto, que é muito legal. 18ª dica de livros, eu coloquei aqui Nova Jaguaruara, do Mauro Lopes, que é um livro que eu só encontrei, na verdade, pelo Kindle Unlimited. Eu não consegui encontrar ele de outra forma, então, de repente, fica um pouco mais restrito aí. Se você tiver o Kindle Unlimited, vale a pena conhecer, que conta sobre uma cidade chamada Nova Jaguaruara, que tem os seus mistérios. Algumas pessoas há um tempo atrás sumiram, desapareceram sem explicação nenhuma. E alguns empregados de uma concessionária de energia vai até essa cidade porque eles têm um projeto novo de energia ali para a cidade, e eles acabam ficando sabendo que todos os dias, na verdade todas as noites, assim que dá meia-noite, a energia cai totalmente da cidade sem explicação por 1 minuto. Durante 1 minuto a cidade não tem energia e depois volta novamente. Então eles falaram que vão tentar também resolver esse problema dessa queda de energia diária da cidade, só que eles são alertados também para não chegarem próximos a uma igrejinha que fica na estrada ali bem próximo da cidade, porque é perigoso, que existem algumas coisas ali que quem foi até lá não voltou. Só que esse aviso parece que não resolve muito para eles, enfim, eles vão seguindo aí e cheio de surpresa. Eu gostei do livro, muito legal também. 19º livro que eu coloquei aqui nessa lista foi Encarnação, de José de Alencar. Pois é, um livro mais com uma atmosfera também um pouco mais de suspense. Conta a história de uma jovem que acaba se apaixonando pelo seu vizinho, que é um viúvo, e eles têm um relacionamento, porém ela percebe que ele não consegue esquecer a esposa morta. Então vai tendo toda aquela
sensação ali de que tem alguma coisa acontecendo e tem um final surpreendente. Olha, por ser José de Alencar e com essa premissa, né, de livro, achei muito legal, vale a pena conhecer também. 20ª dica que eu coloquei aqui também nessa lista é A Porta no Muro, do H.G. Wells. É um conto também sobre um jovem que do nada, assim, ele tá andando na rua e de repente num muro branco ele encontra uma porta verde. E ele abre essa porta e vai conhecer algumas coisas que existem ali. E depois que ele sai desse lugar, dessa porta, ele não consegue mais ver essa porta. E aí vai passando a vida dele e em determinados momentos da vida dele essa porta surge. Então ele vai tomando algumas decisões na vida dele. Não é um livro de terror, não é um livro de suspense, mas tem o seu mistério que eu achei muito interessante também, gostei. 21ª dica que eu coloquei aqui também, um livro de Sherlock Holmes, O Cão dos Baskerville, que eu achei muito legal, do Arthur Conan Doyle. É um livro dos que tem, do Sherlock, que tem essa atmosfera também de suspense, parece que existe algo sobrenatural ali na investigação que o Sherlock vai fazer. Livraço também, acho que é o meu preferido até agora dos que eu li do Sherlock Holmes. Então achei bem legal colocar aqui na lista também. E 22º livro que eu coloquei aqui também, Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. Livraço, também não tem muito a ver com o filme, que eu achei ótimo, porque eu não gostei muito do final do filme. Então, o livro, ele é bem legal, tem um protagonista que se vê ali, ele foi a única pessoa que não foi infectada com um vírus, que transformou os seres humanos em criaturas meio zumbis, meio vampirescas também. Então, ele mistura bastante um pouco de ficção científica, de medicina e toda essa referência de terror também. Então, livro muito legal e que tem um final também surpreendente, final que faz jus ao nome do livro, que faz toda a diferença, com certeza. 23ª dica que eu coloquei foi Joyland, do Stephen King, é um livro mais curto do autor, que fala sobre um parque de diversões, o Joyland, onde um jovem vai trabalhar nesse parque, e esse parque tem uma história de um assassinato. Uma garota foi assassinada no trem fantasma e esse jovem acaba querendo investigar esse assassinato, afinal de contas ninguém conseguiu desvendar quem matou essa garota. E aí tem todo esse suspense. Ele não chega a ser um livro tão tenso de terror, mas ele tem todo aquele mistério, todo aquele suspense, mas falo que é um livro também que surpreende porque ele é muito bonito. Foi um livro que eu li do Stephen King que me fez chorar. Então, livro que também vale muito a pena, gostei bastante. 24º livro que eu coloquei foi A Ilha do Dr. Moreau, do H.G. Wells, um livro que eu gostei demais, acho que é o meu preferido do autor até agora. Conta a história sobre um homem que foi resgatado de um naufrágio e ele embarca num navio que estava levando animais selvagens para uma ilha. E aí ele vai junto com essas pessoas para essa ilha e encontra um cientista que vive nessa ilha que faz muitos testes, muitas experiências com esses animais, que é uma coisa assim bem assustadora, bem tensa que tem nesse livro aí. Então eu gostei demais, acho que ele se encaixa bem aí como esse suspense e mistério que tem para esse vídeo. A 25ª dica que eu coloquei foi A Maldição, do Stephen King também. Então, A Maldição fala sobre um advogado que, num acidente de trânsito, ele acaba matando uma senhora, uma cigana, mas ele é absolvido por conta dos seus contatos. E quando ele está saindo do julgamento dele, um cigano chega próximo a ele e diz, sussurrando assim, próximo dele, as palavras mais magro. E desde então, esse advogado, que já tinha lá os seus 111 quilos, começa a perder peso vertiginosamente. E se ele não correr atrás, literalmente, da solução para que ele pare de emagrecer, ele vai acabar morrendo. Então, livro também muito legal do Stephen King. Coloquei aqui também como 26ª dica, Depois, também do Stephen King, que é um livro bem mais jovem, bem descolado, que conta a história de uma criança, né, um adolescente que vê pessoas mortas. E então ele acaba conversando com essas pessoas mortas e ele é envolvido
pela companheira da mãe dele numa trama policial. Então, bem interessante, bem legal, um livro curtinho que vale a pena, bem bacana para se ler. 27ª dica de livro que eu coloquei aqui também, A Pequena Caixa de Gwendy, de Stephen King também, que conta a história de uma garotinha, a Gwendy, que um dia estava indo para o parque da cidade e acaba sendo abordada por um homem vestido de terno preto e que entrega a ela uma caixinha que tem vários botõezinhos e que ela é uma caixinha mágica. E ela se torna a guardiã dessa caixinha. Essa caixinha tem poderes que acabam fazendo coisas boas para Gwendy, porém essa caixinha também cobra futuramente algumas coisas. E aí acabam acontecendo coisas na vida da Gwendy que são um pouco assustadoras ali. Livro muito legal, já tem continuação dele inclusive. 28ª dica eu coloquei It, a Coisa, o meu livro preferido do Stephen King. Que livro! Ele é um calhamaço, ele é bem grande, porém vale muito a pena. Acredito que ele seja também muito conhecido, que conta a história de crianças que acabam tendo contato com a Coisa, que é uma entidade que vive ali na cidade de Derry, e ele se manifesta de acordo com o medo de cada criança. Então ele aparece no formato mais comum, como um palhaço, mas também aparece de outras formas de acordo com o medo de cada criança. E essas crianças têm que tentar destruir essa coisa, matar essa coisa. E enquanto elas são crianças, elas acreditam que conseguiram matar, porém passam-se quase 30 anos, elas percebem que isso não aconteceu e eles voltam a se reunir e vão tentar enfrentar a coisa novamente. Livraço, pra mim, na minha humilde opinião, é o melhor livro do Stephen King. 29º livro que eu coloquei aqui nessa lista, ele não é um livro de terror em si. Vou explicar por que eu coloquei nessa lista. Eu coloquei O Holocausto Brasileiro, da escritora e jornalista Daniela Becks. Ele não fala de um terror sobrenatural, ele não tem o seu suspense, ele não tem o seu mistério, porém ele conta uma história de terror, uma história verídica que aconteceu num hospício em Barbacena, Minas Gerais, aqui no Brasil. E fala de toda a barbárie que aconteceu ali naquele período, que eu não me lembro agora, que foram anos que aconteceram de sofrimento, de coisas horríveis mesmo que aconteceram ali com as pessoas que eram internadas ali. Então é um livro, para mim, eu acabei colocando aqui nessa lista porque ele realmente foi muito assustador acreditar que aconteceu uma coisa dessas aqui no nosso país. Então ficou como a dica de número 29 aí dessa lista. Dica de número 30 dessa lista, A Hora do Lobisomem, de Stephen King. Para quem nunca leu nada do Stephen King, é uma boa recomendação começar até pela Hora do Lobisomem. Obviamente conta a história de um lobisomem, o ciclo mensal do lobisomem, então ele vai contando mês a mês durante um ano, quando o lobisomem aparece numa determinada cidade. E é um livro muito curtinho, você lê num dia, e não tem aquela pegada tensa assim do terror mesmo, mas é uma história muito interessante. Para quem gosta de história de lobisomem, vale muito a pena, é bem legal, ele entrega bem a proposta desse livro, por ele ser curto. E a última dica que eu coloquei aqui foi o livro Salem, do Stephen King também. Eu estou finalizando esse livro, eu nem ia colocar na lista, mas eu precisei colocar porque eu estou finalizando já essa leitura e eu estou amando. É um livro sobre vampiros. Então, vampiros entram numa determinada cidade, que é Jerusalém Slot, e começam a acontecer coisas estranhas nessa cidade, pessoas começam a desaparecer, pessoas começam a morrer de uma doença um tanto misteriosa, e a história vai se desenrolando de uma maneira muito legal. O Stephen King, obviamente, ele se inspirou muito em Drácula para essa história, então eu que li Drácula e gostei demais, estou curtindo muito ler Salem, então já posso deixar essa dica para vocês que vale muito a pena o livro também. Essas foram as 31 dicas de livros que eu tenho para passar para vocês. Espero que vocês gostem de ler algum desses livros. Deixem nos comentários. Se tem alguma outra dica também, passa para mim, que eu estou lendo também. Estou maratonando livros de terror esse mês. Estou gostando muito. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve aí no canal também. E a gente se vê na próxima. Até mais!